Ora, muito bom dia a todos os presentes e todos aqueles que nos acompanham via streaming, através das nossas redes sociais. O meu nome é Francisca Castro, sou vice-presidente da Ordem dos Notários e queria agradecer a presença de todos aqui hoje em meu nome e em nome da direção da Ordem dos Notários neste dia tão importante para o notariado português. Sem mais demoras, vou dar a palavra ao excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Batista da Silva, que nos vai fazer então a apresentação do arquivo eletrónico dos documentos notariais. Muito bom dia a todos. Agradeço a vossa presença neste dia que será histórico para os notários portugueses e, espero eu, para os cidadãos portugueses. O que eu vos vou apresentar hoje é o arquivo eletrónico de documentos notariais e, essencialmente, nós, ao fim de mais de 800 anos de história de notariado, iremos começar a alterar o paradigma e os nossos títulos, as nossas escrituras, passarão a estar disponíveis aos cidadãos com preservação do seu valor legal, não apenas no seu formato em papel, que nos habituamos a ver, mas no seu formato digital. Formato esse digital que poderá ser desmaterializado, partilhado, conforme ao longo desta apresentação terão a oportunidade de ver. Agradeço a presença do Sr. Secretário de Estado da Justiça e de todos os representantes de entidades públicas e privadas aqui presentes, assim como dos Srs. Notários, e passarei então à apresentação da plataforma, começando inicialmente por vos mostrar alguns números sobre o atual notariado português. Nós, neste momento, temos 450 cartórios notariais espalhados por todo Portugal continental e ilhas, naquilo que foi um reforço substancial da rede de prestação de serviços públicos em todo o território, contribuindo para a coesão nacional e garantindo a existência de cartórios em quase todos os concelhos do país e esperamos que, até ao final do ano, conseguir finalmente cobrir a totalidade do território. Temos, neste momento, o maior número de notários que já existiu na história do país. Temos mais de 1000 trabalhadores, cerca de 1500. Atendemos mais de 1 milhão de pessoas por ano. Temos mais de 100 tipos de serviços jurídicos diferentes, serviços públicos prestados por notários oficiais públicos. E temos a guarda de mais 450 arquivos públicos, muitos deles integrando livros que, desde 1928 ou até anteriores, que poderão agora ser desmaterializados a pedido dos cidadãos. Os nossos serviços, como eu já vos falei, dos notários portugueses, essencialmente abrangem 4 grandes áreas. Nós temos, como todos sabemos, a questão das heranças, das partilhas dos inventários. Temos a nossa capacidade de certificação de facto, sendo essa uma vertente essencial da nossa profissão. Temos a questão das empresas, das sociedades, através dos atos que nós e dos serviços que continuamos a prestar e no apoio que demos à criação das novas empresas, das startups e das empresas tradicionais que sempre recorreram e vão continuar a recorrer aos serviços notariais e, naturalmente, aquela que é e que compõe grande parte da nossa atividade, que se traduz nos negócios relativamente ao imobiliário, como as compras e vendas, as hipotecas e grande parte daquilo que é o suporte da economia nacional. A criação do novo arquivo eletrónico esteve subjacente também à criação de um novo portal este que será, nos próximos meses, atualizado quase diariamente com novos serviços. Inicialmente, nós começamos por indicar, e aparece logo na parte principal, uma novidade que é a possibilidade dos cidadãos encontrarem nos notários não apenas através de uma simples listagem, mas através da geolocalização, permitindo-lhes indicar qual é o notário mais perto de si e, portanto, se alguém estiver com uma urgência notarial, poderá rapidamente encontrar um notário para o poder ajudar. Para além disto, este site terá todo um conjunto de informação pública e nele poderá ser consultada, como poderão ver a seguir, a nova certidão digital permanente através da inserção do código e também um serviço de verificação de depósitos de documentos digitais.
Começando pela autenticação e arquivo de documento, vamos agora ver um pequeno vídeo onde vocês poderão constatar que o notário se autentica com o seu certificado profissional, onde é verificado o atributo de notário, o certificado qualificado, entra na plataforma, adiciona um novo documento, poderá, para efeitos de arquivamento, colocar um mínimo de metadados associados e preencher esses metadados numa fase posterior, e alguns desses metadados até já estarão já estarão pré-preenchidos. Junto à escritura com assinatura qualificada do notário, a plataforma lerá a assinatura digital que está no arquivo e nós teremos então a autenticação e arquivo do documento feito. 2 pontos fundamentais nesta fase. A plataforma foi criada numa lógica de proteção de dados pessoais e mantendo-se a lógica que os cidadãos sempre confiaram de que os arquivos dos notários são geridos do ponto de vista dos seus dados pessoais pelo notário titular de cada cartório, porque na prática teremos um arquivo nacional de escrituras, mas gerido por 450 notários titulares do arquivo. Isto permite que não exista uma utilização abusiva da consulta aos títulos e permite uma gestão quase local daquilo que são os dados pessoais e o cumprimento daquilo que é disposto no Código de Notariado. Para além disso, conforme também puderam verificar, a fase de autenticação é feita de acordo com as melhores práticas, utilizando um certificado qualificado de autenticação, onde é verificado não só a identidade daquela pessoa que se está a autenticar na plataforma, mas também o atributo dele de notário, o concelho onde ele exerce e o número de cédula profissional da ordem, e tudo isto é validado e verificado não apenas pelos dados que constam de certificado qualificado, mas com os cruzamentos dos dados que tem na plataforma de gestão da Ordem dos Notários. Seguidamente vou-vos explicar como é feito um pedido eletrónico de certidão, que os cidadãos poderão fazer. Esta será uma inovação na medida em que nós vamos alterar o paradigma e, a partir de hoje, um cidadão que tenha uma escritura arquivada na Guarda ou no Funchal ou em Ponta Delgada poderá fazer um pedido eletrónico de certidão, pedido esse que terá como resposta um código de acesso para acesso a essa certidão, sem necessidade de deslocação, sem custos de contexto e, mais importante, com a possibilidade de obtenção do documento de forma rápida, sem necessidade de esperar que a sua recepção pelo correio. As características e as fases estão basicamente resumidas neste processo. Nós temos uma fase de autenticação do próprio cidadão, como vão ver à frente, uma fase de análise, uma fase de processamento do processo, uma fase de pagamento e o envio de um SMS OTP e de um e-mail com o código de acesso à certidão permanente. Como podem ver aqui, o cidadão faz aqui o pedido, autentica-se não com o seu certificado profissional, mas com a autenticação Gov. Esta autenticação Gov é bastante importante para aferir da legitimidade do cidadão para aceder à informação. Pensemos em alguém que está a pedir, por exemplo, uma certidão de um dia mais tarde em um testamento, já com o óbito averbado naturalmente, porque só assim é que pode ser emitida a certidão de um testamento, e nós temos que saber quem está a fazer aquele pedido, por várias razões, desde logo para ficarmos com o registro de quem fez o pedido de certidão e de quem teve acesso a esta informação. Todos os dados são de preenchimento normal, depois numa segunda fase esses dados poderão estar, em muitos casos, já pré-preenchidos quando o utilizador já estiver registado. Seguidamente, ele irá identificar os dados do documento, portanto, dizer-nos onde é que está o cartório, o documento onde é que está arquivado. Normalmente a pessoa tirará uma folha em papel ou poderá fazer uma busca. Isso irá gerar, nós teremos aqui já os dados do requerente, o livro onde está arquivado e o cartório do arquivo. E, posteriormente, temos então já o pedido devidamente efetuado. Como podem ver, ele gera automaticamente aquela que será, posteriormente, o código de acesso à certidão, sendo que depois este código de acesso terá sempre dependente de uma validação, sendo que isto pode ser feito, que a validação será feita por um notário, no caso concreto, e aferindo-se da legitimidade e da possibilidade do acesso aos documentos. A questão da aprovação e da emissão de certidão, como vos falava há pouco,
tem a ver exatamente com a possibilidade do notário aferir a legitimidade do acesso à informação. Este é um ponto fundamental e foi fundamental para que se chegasse e se conseguisse ter este arquivo eletrónico, que já estava previsto na lei há mais de 12 anos, mas que conseguimos finalmente materializá-lo. E conseguimos materializá-lo porque conseguimos afastar aquilo que era o grande risco do ponto de vista da proteção de dados e do acesso à informação e que consistia na decisão de quem toma a decisão de dar o acesso à informação que nos está a ser solicitado. Essa informação e essa aprovação, como vão poder ver, vai ser dada pelo notário. E então, seguindo exatamente o mesmo processo, o notário autentica-se na plataforma com o seu certificado profissional. Ele também pode fazê-lo com a autenticação Gov, na medida em que nós fazemos uma validação do atributo de notário através da autenticação Gov. Seguidamente, pode verificar exatamente que tem aqui um pedido de certidão com a identificação da pessoa que fez a certidão, sabe exatamente qual é a escritura, confirma que esta certidão pode ser efetivamente emitida. Temos aqui duas soluções e, para fins desta apresentação, optamos pela solução mais rápida para não nos maçar mais. Ele pode optar pela solução de gerar uma referência para pagamento. Neste caso, o requerente irá receber uma referência para pagamento e só após o bom pagamento é que lhe será enviada e o código passará a estar ativo. Ou pode, se caso o pedido seja feito ao balcão, o notário pode imediatamente gerar a referência, pode imediatamente gerar a certidão e depois o pagamento ser feito diretamente ao notário, sem necessidade de estarmos à espera ou sem necessidade de gerar uma referência multibanco. Para além disso, as faturas são emitidas diretamente pelo notário que emite a certidão, tornando claro também com isto que os rendimentos destas certidões estão a ser emitidas continuam a ir para cada notário e que a ordem não irá, naturalmente, ficar com os honorários do notário. Seguidamente, terão apenas aqui uma consulta rápida de uma certidão. Portanto, a certidão que foi emitida e que o código fica disponível de imediato pode ser consultada com esse mesmo código rapidamente, inserindo-se apenas nesta parte, que é uma zona de back-office, onde nos aparece, como podem ver, alguns dados relativamente ao arquivamento que foi feito e a escritura que estiver arquivada com o respectivo selo eletrónico qualificado. Portanto, as fases são estas. Como podem ver, apesar do vídeo estar relativamente rápido, o processo será célere, simplificado, pouco burocrático e, acima de tudo, quanto mais a plataforma for utilizada, mais facilmente o processo será para todos os utilizadores, apenas porque a plataforma consegue, dos utilizadores registados, reutilizar dados, assim como consegue ler os dados dos certificados digitais, fazer pré-preenchimento dos campos e, com a colaboração das empresas de software notarial, logo que possível, o software de cada cartório estarão também ligados à plataforma, reaproveitando-se todos os dados que os notários utilizaram para fazer as suas escrituras ou para fazer faturação anterior, reutilizando esses dados para este fim específico e legal, que é da emissão de certidão digital. Para terminar, e já nesta fase final, vou-vos mostrar apenas uma consulta a uma certidão permanente. Portanto, após a emissão de uma certidão de uma escritura pública, eu já tenho o código, chego à parte do front-end do nosso website e apenas tenho que inserir o código aqui nesta zona e fazer consultar. Como podem ver, bastará fazer isto, inserir o código, aparecem-vos aqui os dados, neste caso, e estejam descansados quanto aos dados pessoais, todos estes dados foram criados apenas para o efeito desta apresentação, e, portanto, não temos qualquer risco de violar a privacidade de ninguém, sendo que o nome da notária é verdadeiro, mas ela estava aqui há pouco e deu-nos o consentimento para a sua utilização e, portanto, estamos salvaguardados quanto a este ponto. Quero deixar claro, e para tornar isto, do ponto de vista auditável, extremamente transparente, as pessoas vão poder, ao longo deste processo, e quando consultam uma certidão desta natureza, vão poder verificar se ela foi assinada efetivamente pelo notário
que arquivou, ou pelo funcionário de notário autorizado para efeitos arquivou, vão poder verificar em fases futuras e conforme o tempo for passando que os documentos foram reassinados para garantir a sua inalterabilidade pelo tempo que precisarmos. Portanto, estes documentos, seguindo as regras do Long Term Archive, vão ser assinados todos centralmente pelo selo eletrónico qualificado da Ordem dos Notários. Será colocada a extensão LTV e, na prática, nós conseguiríamos ter uma cadeia de prova para conseguir ter documentos com preservação legal ao longo de décadas. Para além disso, como decorre da lei, a exibição ou a disponibilização deste código e o acesso a este documento dispensará a exibição do original com todas as possibilidades que isto nos abre. Nós temos a possibilidade, com isto, desde logo, desmaterializar quer os documentos que são feitos agora, mas todos os que foram feitos e que estão arquivados nos cartórios. Podemos recuar décadas, podemos ter aqui, sob formato digital, uma escritura de 1930 de doação que nos é solicitada, ela pode ser digitalizada e consultada aqui, sem necessidade que o seu original circule e sem necessidade de uma certidão em papel. Nós podemos partilhar isto a nível nacional, mas podemos partilhar isto a nível internacional em regimes de reciprocidade e, por isso, a própria Ordem já está a discutir isto, principalmente com os notariados da CPLP, para eles poderem aceitar que esta consulta dispense todas as formalidades inerentes ao envio de documentos para o estrangeiro e permite-nos ainda tornar o envio de documentos imediato. Se eu quiser mostrar em Cabo Verde, às 2 da tarde, um documento que está aqui em Portugal para ser utilizado com um fim e valor legal adequado, como, por exemplo, uma procuração, um certificado profissional, um contrato que seja, bastar-me-á dirigir qualquer dos 450 cartórios do país, pedir para desmaterializar o documento, ele será desmaterializado, colocado nesta plataforma e disponibilizado um código e, com isso, quem está do outro lado e quem está em Cabo Verde poderia perfeitamente ter a certeza que está perante um documento que tenha um valor de original e, portanto, que pode confiar naquele documento e pode utilizá-lo para instruir outros atos autênticos, nomeadamente escrituras públicas de Cabo Verde. Este é um passo importante para atenuarmos a burocracia, é um passo importante para, do ponto de vista da economia e do ponto de vista da nossa imigração e a imigração que temos, melhorar a vida das pessoas, permitindo-lhes toda uma evolução do ponto de vista social e económico, acabando com muitos dos problemas, do marido que está em Angola a trabalhar e que e que está a comprar casa cá e que se esqueceu de deixar uma procuração à mulher para fazer a compra da casa e contrair o empréstimo e, portanto, pode recorrer a esta metodologia, ou vice-versa, com a possibilidade de enviar, ao contrário, para Angola, um certificado de habilitações, porque tem que fazer um contrato de trabalho e precisa de certificado de habilitações, e que poderá ser arquivado, e tudo isto de uma forma transparente e auditável por terceiros. Auditável em todo o processo, por isso é que nós permitimos o download do PDF e permitimos a verificação da assinatura eletrónica. Para além disso, a plataforma age relativamente aos documentos, no momento do arquivo, a própria plataforma faz a leitura da assinatura digital que lá está e faz uma verificação da legitimidade, quer do documento, quer da possibilidade de ele ser arquivado sob as regras do Long Term Archive, verificando efetivamente quem é que assinou aquele documento, quando é que assinou aquele documento e se aquela pessoa tem legitimidade para arquivar documentos naquele arquivo em concreto. O nosso primeiro ano, de um ponto de vista que eu considero moderado, mas eu se calhar sou um otimista, mas pensando apenas naquilo que serão os documentos que habitualmente são arquivados em cartório, isto significa que esta plataforma terá 700 mil documentos arquivados no primeiro ano, sendo que destes 700 mil, 500 mil serão escrituras públicas. O que nos dará, por exemplo, ao fim de 10 anos, e sendo extremamente moderado nesta perspectiva, teremos rapidamente, na primeira década, 7 milhões de documentos consultáveis por via desmaterializada, e só estou a falar dos novos documentos. Isto irá corresponder, pensando no número mínimo de certidões digitais emitidas relativamente a este processo, a 1.200.000 certidões logo nos primeiros 12 meses e a 2 milhões de acessos por cidadãos à informação arquivada através da forma desmaterializada. Temos então 500 notários e 1.500 trabalhadores de cartórios que estarão habilitados ao longo deste processo para procederem a esta desmaterialização
com preservação do valor jurídico e que terão que ser qualificados pela própria Ordem, que irá investir nos próximos meses de forma massiva na formação das pessoas e dando-lhes a possibilidade de elas acederem a tudo aquilo que precisam para acompanhar este processo. E depois a questão da interoperabilidade com 3 entidades públicas nacionais, uma internacional e 10 privadas. Esta plataforma foi claramente criada, e é isso que decorre da portaria regulamentar, para comunicar com outras plataformas. Nós não queremos que esta plataforma, e como aconteceu durante anos em projetos informáticos, que ela fique isolada nesse grande oceano da internet, mas que ela comunique com as demais plataformas. Desde logo está previsto que uma comunicação com o Instituto de Registro e Notariado, mas que depois ela venha a ser alargada a outras entidades, designadamente a todas as entidades da Justiça, segundo regras a serem protocoladas, mas também a entidades de natureza privada, desde logo as empresas de software, dos próprios de gestão dos cartórios que se poderão ligar para este fim, serão ainda ligadas às entidades privadas que já nos manifestaram interesse no sentido de terem, de uma forma mais facilitada, o acesso à informação que está aqui depositada, relacionadas com o imobiliário, com a contratação bancária, com uma série de entidades que querem utilizar aquilo que são as valências da plataforma para a sua atividade normal. Temos ainda a questão da primeira ligação internacional. Neste momento, infelizmente, já temos algumas propostas nesse sentido da própria Ordem, que naturalmente terão que ser validadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas já temos propostas da plataforma se ligar quer a outros notariados europeus com o fim exatamente dos nossos documentos poderem circular e serem aceitos noutros países, como na Alemanha e na Espanha, sem qualquer tipo de validação posterior e, portanto, circulando como documentos autênticos digitais e sendo aceitos como documentos autênticos digitais nesses países. E isso será fundamental para acabarmos com os custos do contexto e conseguirmos, de uma vez por todas, que Portugal se afirme também como um país moderno e capaz de oferecer ferramentas digitais, quer aos cidadãos e empresas que circulam, neste momento, não apenas pela União Europeia, mas por todo o mundo. Os benefícios da plataforma, e para terminar, são obviamente a possibilidade da redundância digital dos novos documentos notariais em papel. Nós, com esta plataforma digital e com este arquivo eletrónico, estamos efetivamente a acautelar a possibilidade, e a pandemia, por exemplo, alertou-nos bastante para isto, com a questão de nós termos que ter acesso rápido aos documentos. Nós tivemos um conselho que foi ao VAR, que a dada altura da pandemia não se podia entrar dentro do conselho, e os 2 notários que trabalhavam em Ovar não eram notários, não tinham residência no Conselho de Ovar e, portanto, estavam impedidos de entrar no Conselho. E, portanto, tivemos, enquanto durou aquela restrição, estes arquivos ficaram completamente impossibilitados de acesso e todos os documentos que lá estavam, que são documentos importantes e que as pessoas, apesar da pandemia, precisam de continuar a viver, precisam de aceder a esses documentos e esta é uma forma de resolver. Estamos a acautelar também a questão da segurança dos documentos. O que está aqui em causa é a possibilidade, em casos de incêndios, inundações, terremotos, conflitos, esperemos que nunca nos atinja, mas tenho falado bastante com o notariado e com notários e elementos de ligação ao notariado ucraniano, que um dos problemas que tiveram foi precisamente este. As pessoas fugiram e a dada altura não tinham acesso a qualquer tipo de documentos, apesar de terem uma coisa, a internet lá, devido à solução da Starlink, continua a funcionar, mas como eles tinham os documentos em papel que estavam depositados a algures, eles não tinham a possibilidade de aceder porque tinham fugido para outros pontos do país. Para além disso, a própria destruição dos documentos passa a estar acautelado que nós temos uma cópia eletrónica deles, que foi desmaterializada pelo notário, com determinado valor legal e com garantias de inalterabilidade do documento. A possibilidade de acesso desmaterializado a documentos arquivados no cartório, a possibilidade que nós temos agora, e esta, como já foi demonstrada, de consultar todos estes documentos na via digital, sem necessidade de acumularmos em casa resmas de papel e podermos a qualquer momento pedir uma nova certidão eletrónica, a possibilidade de exibir perante entidades terceiras esses documentos com dispensa imperativa do original e, portanto, nós neste caso temos a possibilidade da pessoa exibir uma habilitação de herdeiros, seja numa conservatória de registro predial, seja no serviço de finanças, seja perante um banco, seja perante uma imobiliária, seja perante um hospital, fazer isso com uma procuração a qualquer documento que esteja no arquivo e, por isso, podendo ter no seu telemóvel ou no seu smartphone, basta ter o código do documento
e, com isso, dispensar a exibição do original e poder atuar quer no tráfico jurídico, quer na resolução dos seus problemas. A possibilidade de desmaterialização de escrituras antigas, que é exatamente isso, acabar com os custos do contexto das pessoas que vão circulando pelo país poderem aceder sempre aos seus arquivos. A desmaterialização de qualquer outro documento de partilha em formato digital com valor legal, consiste em podermos ter todos os documentos que quisermos arquivar, que sejam naturalmente autênticos, nesta plataforma e depois poder usar esse documento sob um formato digital, mesmo tendo nascido como documento físico, independentemente do ano em que ele foi emitido. A redução de custos com o envio de documentos através de um simples código, a quantidade de custos que vão ser reduzidos, e quando nós estamos a falar quer com o próprio custo com o envio postal, quer a necessidade que nós temos de duplicar documentos para poder dispersar por diversas entidades quando temos que fazer comunicações, quantas vezes nós temos que enviar um documento para várias entidades e estamos limitados ao envio de um documento físico em papel e, portanto, teremos que enviar 15 ou 20 cartas, quando agora bastar-nos a enviar um e-mail com um código e a pessoa tem a garantia de acesso. E, por fim, não menos importante, no século XXI, os ganhos ambientais com a redução do papel utilizado na atividade notarial. Isto parece uma coisa pouca, mas para quem trabalha no cartório, nós somos responsáveis, infelizmente, por muitas árvores que vão desaparecendo, porque efetivamente nós continuamos a recorrer imenso ao papel e com isto também iremos contribuir para que o papel, quer usado pelos notários, quer usado pelos cidadãos, se reduza e com isso teremos claros ganhos ambientais. Termino dizendo então que esta plataforma simplifica a vida dos cidadãos, simplifica a vida das empresas e vai-nos permitir a todos e ao notariado português entrar numa nova fase da sua história que terá naturalmente muitas dores, muitas preocupações, muito sofrimento, espero eu que só dos notários e dos seus trabalhadores e que os cidadãos nunca o percebam, mas que nos vai custar a todos. Conto naturalmente com o Ministério da Justiça, com o Instituto de Registro Notariado, com a Direção-Geral e com todas as entidades que nos contribuam para este novo projeto, com as casas de software e, acima de tudo, com o notário e com os seus trabalhadores, para que este projeto seja um sucesso. Nós vamos avançar com ele gradualmente, lançando novos serviços. Todos estão convidados para saber mais sobre este projeto, bastante para isso contactar a Ordem dos Notários e agradeço a todos terem vindo aqui no dia de hoje. Muito obrigado. A presença de todos, espero que esta apresentação tenha despoltado o interesse aqui das pessoas presentes. Nós tudo faremos para que tudo funcione bem junto dos notários e dos cidadãos e tenho a certeza que de facto é o início de uma nova era, de uma era boa para todos, para os notários e para os cidadãos. Muito obrigada mais uma vez.